Irmãos e irmãs, muita paz neste mês mariano, que possamos falar, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ouçamos agora com muita atenção a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase, queridos irmãos e irmãs, resume o 29º domingo do tempo comum. Não podemos viver como se Deus não existisse, mas também não nos esqueçamos de que precisamos construir a nossa história social, política. É viver as coisas do alto, mas com os pés no chão, ou viver construindo uma nova terra, voltando sempre para as coisas do céu. Temos que transformar as estruturas caducas, doentes, enferrujadas em um novo céu, uma nova terra. Não podemos fazer a separação nefasta entre a fé e a vida social e política. No Evangelho, os fariseus, com a intenção de apanhá-lo em contradição, mandam a Jesus uma comissão arapuca de fariseus e herodianos, que lhes faz uma pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César? Se responder sim, que se deve pagar o imposto a César, Jesus será acusado pelos fariseus de colaborar com Roma. Se disser não, passará por subversivo diante dos partidários de Herodes e poderá sofrer as consequências da lei da violência romana. Mas Jesus desmonta a arapuca, dizendo 2 vezes sim. Revela-se assim a soberania de Deus no mundo em 2 tipos. Entendamos. A primeira, a soberania espiritual. Dai a Deus o que é de Deus, ou seja, como está no Salmo: ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ou como está na segunda leitura: a fé, o esforço da caridade, a firmeza na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta soberania ele exerce diretamente em Cristo. A segunda, a soberania temporal, que Deus exerce indiretamente, confiada à livre responsabilidade do homem. A primeira leitura nos apresentou um exemplo dessa soberania indireta de Deus, na figura do rei persa Ciro. Nesta leitura, chama-o pelo nome e diz que ele é o seu ungido. Toma-o pela mão. É o Senhor que tudo conduz. É Ele que permite que a humanidade se organize e que haja um Estado em que todos os cidadãos contribuam na manutenção e na melhoria de uma vida digna. Sobre os governantes, Jesus modifica o conceito de poder, substituindo-o pelo de serviço. Porém, a soberania tem que ser sempre de Deus. Eu sou o Senhor, não há outro. Quando o Estado quer ser Deus, o soberano, o absoluto, e retira do homem o que lhe é intrínseco, a liberdade, os seus princípios, a sua fé, com prepotência, o cristão não pode dar um sim incondicional a tal Estado. O cristão, portanto, como escolhido e amado por Deus, deve, dando-se a Deus, não deve marginalizar-se das realidades deste mundo, deve, com o fermento, transformá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Maria! Viva! Recebamos agora a santa bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo domingo, uma santa semana.